Eu soube sempre ganhar dinheiro, sabia como ganhar. O problema todo meu foi administrar, que é o mais importante, não é só ganhar, saber administrar. Eu administrei muitas coisas boas, não soube foi mantê-las. Eles tiveram tudo: fama, fortuna, luxo, aplausos. Viveram no auge. Foram admirados por milhões e pareciam intocáveis. Mas bastou um passo em falso, um vício, um golpe, uma escolha errada, para tudo desabar. Hoje, você vai conhecer 15 artistas que brilharam nos palcos, na TV e no esporte. Mas que perderam absolutamente tudo. Alguns terminaram morando nas ruas, outros implorando por ajuda. Prepare-se. Essas histórias são fortes, reais. Eu ver meus netos, meus filhos crescer. Asa, que Deus cuide de você. E vão te deixar de boca aberta. E me diz, qual deles mais te chocou? Eu tô curiosa para saber. Comenta aí. E agora, vamos pro primeiro caso. Renato Rocha. Renato Rocha foi um dos primeiros integrantes da banda Legião Urbana, um dos maiores ícones do rock brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, ele se mudou com a família para Brasília quando ainda era jovem, e foi lá que descobriu sua paixão pela música e pelo baixo. Na década de 1980, quando Renato entrou na Legião, tudo parecia caminhar rumo ao sucesso absoluto. E caminhou. Ele participou da formação clássica da banda, gravou discos históricos e foi responsável por uma das linhas de baixo mais marcantes da época. Mas os bastidores não eram tão harmoniosos quanto os palcos. Com o sucesso, vieram também os atrasos, as confusões, os vícios. E em 1989, pouco antes da gravação do disco As Quatro Estações, Renato foi afastado do grupo. O motivo? Seus atrasos frequentes, comportamento imprevisível e o uso excessivo de bebidas e entorpecentes. A partir dali, a queda foi lenta, mas sem freios. Nos anos seguintes, ele tentou retomar a carreira, mas os problemas pessoais falavam mais alto. Em 2012, uma reportagem da TV Record chocou o país. Renato Rocha, ex-integrante da banda que marcou gerações, estava morando na rua, no centro do Rio de Janeiro. A reportagem do Domingo Espetacular encontrou o ex-baixista vivendo nas ruas do Rio de Janeiro. Ele dormia em abrigos, em bancos de praça, e só conseguia comer com a ajuda de desconhecidos. Renato sofria com a dependência química e vivia de doações. Em entrevista emocionada, disse: "As pessoas só lembram da gente no sucesso. Quando a gente cai, quase ninguém estende a mão." Segundo ele, os direitos autorais das músicas da Legião Urbana não davam sequer para uma vida básica. Reclama que o dinheiro dos direitos autorais é muito pouco. Como é que pode um disco vender mais de 12 milhões de cópias e eu ficar na rua? Você deveria receber direitos autorais do quê? Do período em que De todos. E o passado glorioso agora parecia um sonho distante. Infelizmente, a história teve um fim trágico. Renato Rocha foi encontrado morto em um quarto de hotel em fevereiro de 2015, aos 53 anos. O baixista Renato Rocha, integrante da primeira formação da banda Legião Urbana, foi encontrado morto nesta manhã dentro de um hotel no Guarujá, no litoral de São Paulo. De acordo com informações da Polícia Militar, ele foi encontrado encostado na porta do quarto. Uma amiga do músico estaria hospedada no mesmo hotel. Vítima de uma parada cardíaca. Renato morreu em consequência de uma parada cardíaca. Ele tomava antidepressivos e estava internado em uma clínica. De ídolo nacional a símbolo de abandono, Renato deixou um alerta cru. O sucesso pode durar apenas uma música. E a queda, essa sim, pode ser longa e silenciosa. Asa Branca. Não é exagero dizer que Asa Branca foi o maior locutor de rodeios da história do Brasil. Seu nome verdadeiro era Valdemar Rui dos Santos e ele começou como peão de boiadeiro.
Mas depois de um acidente sério, ele teve que abandonar os bois e passou a dominar os microfones. A primeira coisa foi narrar os versos. Ninguém falava verso dentro do rodeio. Com uma voz marcante, presença de palco absurda e muita criatividade, quem tem morena tem paixão, quem tem loira tem saudade, quem tem as duas é o garanhão da cidade, quem não tem nenhum igual Asa Branca passa vontade. Asa Branca não apenas narrava rodeios, ele transformava cada evento em um espetáculo. Segura, peão, esse lado tá mais animado, segura! Chegava montado em cavalos, entrava de helicóptero nas arenas e fazia o público vibrar como se fosse final de Copa do Mundo. Segura! Nos anos 90, chegou a ganhar mais de R$300 mil por mês. Isso sem contar patrocínios e presenças em programas de TV. Comprou carros de luxo, um avião particular e viveu cercado de glamour. Ele era uma verdadeira celebridade do interior. Mas junto com o sucesso, vieram os excessos. Asa Branca mergulhou fundo em festas, bebidas e drogas. Ele mesmo dizia, sem rodeios, se eu ganhava, eu gastava em bebida, droga e festa. Com o tempo, perdeu contratos, perdeu amigos e acabou contraindo o vírus HIV. Em 2017, veio outro golpe devastador, o diagnóstico de câncer na garganta. A doença se espalhou agressivamente, atingindo cérebro, língua e pescoço. A lenda viva dos rodeios agora mal conseguia falar. Essa força, Asa. Jesus, uns amigos como você, a minha mulher, família. Nos seus últimos anos, vivia num modesto apartamento alugado, longe dos holofotes e da fortuna que um dia teve nas mãos. Asa Branca faleceu em 4 de fevereiro de 2020, aos 57 anos, após uma dura batalha contra o câncer e o HIV. E deixou uma lição dura, mas necessária. Fama e dinheiro somem rápido, quando a gente perde o controle. Perivaldo. Vestir a camisa da seleção brasileira é um privilégio que poucos jogadores conseguem alcançar. E Perivaldo, lateral direito habilidoso e rápido, foi um desses escolhidos. Ao longo da carreira, brilhou por clubes como Bahia, Botafogo e Palmeiras, e chegou até a jogar no futebol asiático, na Coreia do Sul. Mas o que parecia ser uma carreira consolidada e estável, logo se transformaria numa das histórias mais tristes do futebol brasileiro. Durante sua passagem pela Coreia, Perivaldo não se adaptou à cultura local. Sem pensar 2 vezes, rompeu o contrato e decidiu tentar a sorte na Europa. Viajou para Lisboa, acreditando que surgiriam oportunidades nos clubes portugueses. Nós procuramos a Federação Portuguesa de Futebol e a informação oficial é de que não há registro de nenhum jogador brasileiro chamado Perivaldo Lúcio Dantas. Só que os convites nunca chegaram. Sem clube, sem contrato e agora num país estrangeiro, ele teve que usar o pouco dinheiro que tinha para sobreviver. As economias acabaram e vieram as decisões erradas. Negócios mal feitos, golpes financeiros, promessas vazias. Em pouco tempo, o ex-jogador da seleção brasileira estava dormindo nas calçadas de Lisboa. Mais tarde, à noite, encontramos o lugar onde Perivaldo dorme. A gente descobriu então que Perivaldo, o ex-jogador do Bangu, do Palmeiras, do Botafogo, da seleção brasileira, hoje é um morador de rua em Lisboa. Sim, o mesmo homem que um dia defendeu o Brasil em campo, agora lutava por comida nas ruas da capital portuguesa. Eu sabia ganhar dinheiro, sempre soube. O que eu nunca soube foi administrar. Eu soube sempre ganhar dinheiro, sabia como ganhar. O problema todo meu foi administrar, que é o mais importante, não é só ganhar, saber administrar. Eu administrei muitas coisas boas, não soube foi mantê-las. Foi apenas quando ele foi reconhecido por um repórter que sua história voltou à tona. A comoção foi grande. O Sindicato dos Jogadores do Brasil interveio. Temos que abraçar o Perivaldo.
É um atleta que teve história no Brasil, está numa terra distante. Se a questão for dele voltar para o Brasil, vamos patrocinar a volta dele. Trouxe Perivaldo de volta ao país? Mas já não tem volta. É hora de seguir viagem. Ironia do destino. Dos últimos locais que vê antes de deixar Lisboa, é o mesmo definitivo. Você passou. Adeus, Lisboa! Essa é minha irmã! Ofereceu moradia, emprego. Trabalhando agora, já empregado, carteira assinada, tudo direitinho, tá vendo? E pela primeira vez em muito tempo, esperança. Mas essa reviravolta durou pouco. Em julho de 2017, Perivaldo faleceu aos 64 anos, vítima de uma pneumonia. Partiu sem ter tido tempo de reconstruir a vida que perdeu. Sua história é daquelas que doem, porque nos mostra que, às vezes, até os heróis que vestiram a amarelinha terminam esquecidos, sozinhos e derrotados pela vida. Rui Rezende. Ele marcou gerações ao interpretar o misterioso lobisomem Astromar Junqueira na novela Roque Santeiro. Bastava aparecer em cena para que a tensão tomasse conta da sala. Ao saudar tão impoluto cavaleiro andante da justiça. Rui Rezende era isso: presença, voz forte, olhar profundo, talento bruto. Sua carreira foi sólida e respeitada. Fez teatro, cinema e televisão com o mesmo profissionalismo. Era daqueles atores que não precisavam estar em todos os programas para serem lembrados. Ele tinha algo raro: mística. Mas, por trás dessa figura marcante, havia um homem que carregava arrependimentos. Ao longo dos anos, Rui tomou decisões que comprometeram sua carreira. Em entrevistas, ele mesmo admitiu. Priorizou projetos errados, aceitou papéis que não lhe renderam nem reconhecimento artístico, nem retorno financeiro. E, o pior, deixou passar oportunidades que poderiam ter mudado seu destino. O dinheiro que ganhou, e não foi pouco, foi mal administrado. E quando a idade chegou, a conta veio junto. Sem contratos fixos, sem previdência, sem reservas. Aos poucos, os convites cessaram. E o dinheiro também. Na velhice, Rui viu que precisava de ajuda. Foi então que tomou a decisão que muitos atores veteranos enfrentam com dor no coração: se mudar para o retiro dos artistas. Ali, ele reencontrou amigos do passado e passou a viver com mais dignidade. Mas não escondia a mágoa por ter sido esquecido pela indústria que um dia o aplaudiu. Hoje, ele é lembrado com carinho por aqueles que acompanham os clássicos da TV. Mas sua história nos deixa um alerta duro. Talento sozinho não garante futuro. E a fama? A fama pode evaporar no tempo de um intervalo comercial. Narjara Tureta. Nos anos 80, o Brasil viu surgir uma jovem atriz com um talento encantador e um sorriso doce que conquistava o público. Narjara Tureta brilhou nas telas desde a infância e se tornou um rosto conhecido em novelas como Malu Mulher. Cadê a mãe liberal? Liberalidade é uma coisa, libertinagem é outra. E tantas outras produções da Globo. Ela parecia ter tudo para uma carreira duradoura: beleza, talento. Para você sarar depressa. Ora, faça-me um favor, irmã Rosário. Quem faz a gente sarar? E popularidade. Mas, como tantos outros artistas, Narjara caiu na armadilha do contrato temporário, da instabilidade artística. Tá acontecendo com as novelas hoje em dia? Tá difícil. Eu não sei o que é. Eu acho que abandonaram-nos muito. E da falta de reconhecimento financeiro. Enquanto o público acreditava que ela estava bem, Narjara enfrentava anos de dificuldades. O que eu gosto de fazer é televisão. Eu faço isso há 38 anos, quase 39. Então, assim, não é porque, de repente, eu tô nos altos e baixos. Porque se eu pegar um emprego fixo, fica complicado. É uma forma de eu tentar sobreviver.
Com poucas oportunidades na TV, sem contratos longos e sem segurança financeira, ela precisou recorrer a trabalhos bem distantes do glamour da televisão. Em um dos momentos mais difíceis da sua vida, foi flagrada vendendo água de coco nas ruas do Rio, ao lado da mãe. O tempo passou e os trabalhos na TV começaram a diminuir. A atriz foi flagrada vendendo coco nas ruas do Rio de Janeiro. E quando questionada sobre isso, respondeu com a dignidade de quem nunca teve vergonha de trabalhar. Fiquei na rua 10 anos vendendo água de coco com a minha mãezinha. Foi punk, mas foi o que me manteve de pé. Fiquei na rua 10 anos vendendo água de coco com a minha mãezinha. Foi punk, assim. Foi, assim, eu não tenho vergonha nenhuma, pelo contrário, eu acho que... Foi de uma dignidade. Era o que tinha. Muita gente me pergunta... Narjara também foi recepcionista, fez bicos, lutou muito para manter o básico, pagar o aluguel, a comida e a dignidade. Apesar de tudo, nunca se vitimizou. Ao contrário do que muitos pensam, ela disse que não perdeu fortuna nenhuma, porque nunca chegou a ganhar tanto quanto as pessoas imaginavam. E essa é outra verdade dura da TV. Muitos rostos famosos não recebem metade do que parecem ter. Hoje, Narjara tenta recomeçar. Atua como dubladora, faz pequenas participações na TV e finalmente começa a se estabilizar com projetos próprios. Mas a lembrança dos anos difíceis ainda ecoa. A sua história é um tapa na cara da ilusão de que fama significa riqueza. Porque a verdade é que, mesmo quem já foi estrela, pode acabar vendendo água na calçada. Roy Rossello. Nos anos 80, ser um menudo era sinônimo de fama mundial. Shows lotados, gritaria de fãs, programas de TV, contratos milionários. E entre os rostos mais conhecidos da boy band porto-riquenha, estava ele, Roy Rossello. Com seu charme e juventude, Roy fez parte do grupo de 1983 a 1986, período em que a banda viveu o auge do sucesso. Mas havia uma regra cruel. Ao completar 16 anos, os integrantes eram obrigados a sair. Quando essa hora chegou, Roy tentou seguir carreira solo, mas o sucesso nunca mais foi o mesmo. Vieram então os trabalhos esporádicos, gerente de vendas em Porto Rico, dono de uma lanchonete em Porto Alegre, casamentos conturbados e, com o tempo, as contas começaram a pesar. Roy tem 5 filhos com 5 mulheres diferentes. E foi justamente por não conseguir pagar pensão que sua vida virou manchete novamente. Mas dessa vez, não por música, e sim por escândalo. Durante sua participação no reality A Fazenda, teve sua prisão decretada por atraso no pagamento de pensão alimentícia. O ex-menudo Roy Rossello foi surpreendido com um mandado de prisão. O motivo? Deixou de pagar pensão alimentícia. Foi um choque. O ex-ídolo Tim, que já arrancou suspiros no mundo todo, agora era notícia por dívidas e descaso com a família. Em entrevista ao programa de Rodrigo Faro, Roy admitiu que perdeu todo o dinheiro que ganhou com o menudo e mais. Revelou que o empresário do grupo era desonesto e que os lucros foram divididos de forma desigual. Quanto você tem hoje dos milhões que ganhou no menudo? Nada. Nem um tostão. Hoje, Roy vive no Brasil e atua como missionário religioso, tentando reconstruir sua vida longe do showbiz. Mas a sua história escancara uma realidade cruel. Nem mesmo os ídolos internacionais estão imunes a maus contratos, decisões erradas e a dura justiça da vida. Francisco de Franco. Quando a dor do câncer me dilacerava por dentro, eu lembrava de como tratei mal os animais no circo. Foi como se o destino tivesse vindo me cobrar.
Francisco de Franco começou sua carreira nos anos 50, nos bastidores de circos e programas humorísticos. Com carisma natural e talento de sobra, ele não demorou para chamar atenção também na TV. Sua estreia veio em 1971, na novela Bandeira 2. Mas o estrelato mesmo chegou quando ele deu vida ao personagem principal da novela Jerônimo, o Herói do Sertão, na TV Tupi. Com sua postura firme, ar de galã e jeito de homem do povo. Onde tinha qualquer problema, lá estava Jerônimo vivendo seu papel de herói e de galã. Francisco virou o rosto que todos reconheciam nas telas brasileiras. Era adorado pelo público, requisitado por emissoras e até apontado como uma das promessas duradouras da dramaturgia nacional. Mas a fama tem seu preço. E Francisco não soube lidar com ele. Depois do auge, ele começou a recusar papéis, fez escolhas de carreira pouco estratégicas e, aos poucos, foi se distanciando dos estúdios. A grana foi acabando. E quando os convites pararam de chegar, ele se viu forçado a aceitar trabalhos como showman em clubes e circos do interior, onde antes ele era apenas atração de luxo. O tempo passou, os refletores se apagaram e Francisco de Franco, o antigo herói da TV, acabou assumindo um cargo como motorista servidor público, completamente esquecido pela imprensa, pelos colegas e pelo público que um dia o idolatrava. Em seus últimos anos, vivia recluso, doente, sem dinheiro e longe de tudo que um dia o fez brilhar. Eu passei a vida inteira como um operário de uma fábrica de ilusão e, para pior, vivendo da própria. Francisco faleceu em abril de 2001, aos 62 anos, vítima de câncer no pulmão. Sua história é um retrato triste de um talento desperdiçado pela má gestão da fama e por um sistema que rapidamente esquece quem já não serve mais para entreter. Mr. M. Nos anos 2000, o Brasil parava diante da TV para assistir a um homem mascarado revelar os segredos mais bem guardados da mágica. Segredos dos mágicos sempre serão revelados pelo grande Mr. M. Era ele, Sr. M, o ilusionista misterioso, que chocou o mundo ao mostrar passo a passo como os grandes truques eram feitos. Por trás da máscara estava o norte-americano Val Valentino. Vai tirar a máscara. Então, mágico dos mágicos, bem-vindo ao mundo real. E por um tempo, ele foi uma verdadeira celebridade mundial, especialmente no Brasil, onde virou um fenômeno de audiência. Mas o que parecia um caminho para o estrelato virou, na verdade, uma trilha de perseguições. Os mágicos se uniram. Eles até abriram uma conta bancária doando dinheiro para que alguém me matasse. Queriam contratar um assassino para tirar minha vida. Eles acreditavam que a arte da magia iria desaparecer, seria arruinada para sempre por minha causa. Processos e ruína. Mágicos e associações da classe ficaram revoltados. Chamaram Mr. M de traidor. Acusaram-no de destruir a mágica enquanto arte. Punhalou os colegas pelas costas por dinheiro, né? Fez aquilo por grana, né? E o mágico não faz aquilo. Contou os segredos todos. Não faz mas aquilo. o fantástico é que abraçou o bagulho, né, bicho? Os mágicos ali foi muito degradante aquilo. Foi bem contou os escroto. segredos, né, bicho? Sacanagem demais. E não, ele ficou como herói, né? E nós mágicos ficamos de babaca. Eram revoltados. Chamaram Mr. M de traidor. Acusaram-no de destruir a mágica enquanto arte. O resultado? Uma enxurrada de processos judiciais, contratos cancelados e portas que se fecharam em todos os lugares. Aos poucos, Mr. M sumiu da mídia. E quando voltou a aparecer, foi para dar uma notícia triste. Estava com câncer de próstata. O mágico estaria com câncer na próstata. Cerca de 2 meses atrás, saiu uma notícia de que você estaria com um câncer.
Queria que você falasse um pouco a respeito disso. O que realmente está acontecendo? I remember walking through, E, sem dinheiro, lançou uma vaquinha virtual para tentar custear o tratamento. Isso mesmo, o homem que um dia foi estrela em horário nobre, agora precisava de doações para lutar pela vida. Em 2017, já sem a máscara, ele contou tudo em entrevista para a TV brasileira. Com a voz baixa e o semblante cansado, disse que não se arrependia, mas que pagou um preço muito alto por mostrar o que os outros escondiam. Felizmente, Mr. M conseguiu vencer o câncer. E em 2023, esteve no Brasil para uma pequena turnê. O retorno de Mr. M. 10 anos depois, o mágico dos mágicos está de volta aos palcos brasileiros. Mas aquele brilho já não era mais o mesmo. O ilusionista que revelava segredos agora carregava cicatrizes. E não apenas no corpo, mas na alma. Val Valentino sobreviveu, mas nunca mais reconstruiu a carreira. Afinal, quando você revela todos os truques, o palco nunca mais é o mesmo. Josi Campos. Nos anos 80, o Brasil inteiro conhecia o rosto e o corpo escultural de Josi Campos. Ela surgiu na televisão em 1982, participando de um quadro do programa TV Mulher, comandado por Clodovil. E dali em diante, virou presença garantida nos maiores concursos de beleza do país, inclusive vencendo o prestigiado Garota de Ipanema em 1987. Josi foi considerada uma das maiores musas da época. Uma das melhores capas de Playboy dos últimos anos. Estampou capas de revistas masculinas, desfilou nas passarelas mais badaladas e brilhou com sensualidade e carisma na TV. Durante os anos 90, ela estava no auge, rica, desejada e vivendo o sonho de qualquer modelo brasileira. Mas o sonho virou pesadelo, e rápido. No início dos anos 2000, Josi desapareceu da mídia. E quando voltou a ser mencionada, foi em uma reportagem chocante. A ex-modelo estava morando nas ruas do Rio de Janeiro, vagando sem rumo, visivelmente debilitada e passando fome. Vivendo com a ajuda de uma vizinha que lhe dava comida de vez em quando, Josi já não era nem sombra da mulher deslumbrante que encantava o Brasil. Estava desorientada, emocionalmente instável e completamente esquecida pelo mundo artístico. A explicação para sua derrocada veio logo depois. Josi sofria de esquizofrenia, a mesma doença que já havia afetado sua mãe. O diagnóstico foi tardio, mas explicou as mudanças bruscas de comportamento e o colapso total da sua vida profissional e pessoal. Após ser resgatada, ela foi internada em uma clínica psiquiátrica em Porto Alegre, onde ainda vive sob cuidados médicos. Sua trajetória dramática inspirou o livro Da Fama à Fome, que narra com detalhes o declínio de uma das maiores beldades brasileiras da sua geração. Hoje, aos 61 anos, Josi Campos vive longe dos holofotes. E sua história nos lembra que, muitas vezes, a queda de um ídolo não vem só da má gestão financeira, mas também do abandono completo da saúde mental. Serguei. Ele foi o roqueiro mais excêntrico do Brasil. Serguei, nome artístico de Sérgio Augusto Bustamante, viveu como um verdadeiro personagem da era psicodélica. Com roupas extravagantes, cabelos longos e atitudes irreverentes, ele não apenas fazia shows, ele encarnava o rock and roll. Serguei nasceu numa família de classe média alta e chegou a morar em Nova York na adolescência. Foi lá que teve contato com o movimento hippie, com a contracultura e com os grandes festivais de música. Conheceu gente influente e jurava que viveu um romance breve com Janis Joplin, ícone do rock mundial, durante o Festival de Woodstock em 1969. Serguei era um colecionador de histórias e dizia ter namorado Janis Joplin, que conheceu durante o Festival de Woodstock.
De volta ao Brasil, Serguei se tornou uma figura cultuada por uma legião de fãs alternativos. Gravou discos, se apresentou em programas de TV e participou de desfiles, sempre com a energia de quem parecia não envelhecer. Mas o sucesso nunca se traduziu em dinheiro. Nos bastidores, Serguei vivia uma realidade bem diferente da imagem colorida que exibia nos palcos. Não sabia cuidar das finanças, não tinha reservas, não planejava o amanhã. E quando os holofotes começaram a se apagar, ele simplesmente não tinha mais como se sustentar. Morava em Saquarema, num imóvel simples, cheio de objetos antigos, memórias e poeira. Era um museu vivo de si mesmo. Mas quando a saúde começou a falhar, as coisas pioraram rápido. Com sinais iniciais de Alzheimer, Serguei passou a depender da ajuda de amigos e fãs para sobreviver. Nos últimos anos, já debilitado, não conseguia mais se apresentar e tampouco pagar por seus próprios cuidados. Ele faleceu em 7 de junho de 2019, aos 85 anos, vítima de falência múltipla dos órgãos. Morreu hoje, aos 85 anos, no Rio de Janeiro, o cantor Serguei. Um dos ícones do rock brasileiro, o músico enfrentava uma batalha contra o Alzheimer. Serguei estava internado na UTI deste hospital havia 11 dias. O cantor morreu na manhã desta sexta-feira devido a problemas cardíacos causados por pneumonia, desnutrição e complicações típicas da idade. Morreu como viveu, fora dos padrões, mas deixando uma marca eterna em quem o viu brilhar. A sua trajetória é um hino do sexo, drogas e rock and roll. Só que sem a parte do final feliz. Cida Santos. Em 2004, o Brasil inteiro torceu por ela. Cida Santos entrou no Big Brother Brasil com o sonho de mudar de vida. Era simples, humilde, mãe e logo conquistou o público com seu jeito verdadeiro. Quando venceu o programa, levou para casa R$500 mil. O público decidiu, com 69% dos votos, o Big Brother Brasil 4 foi conquistado por Gessilda Silva dos Santos, a Cida! Uma fortuna enorme na época. E por um tempo, parecia que a vida dela finalmente tinha virado o jogo. Com o dinheiro, Cida comprou sua primeira casa própria, realizou sonhos, ajudou a família. Mas o que ninguém imaginava é que o prêmio mais desejado da TV brasileira seria perdido em uma das histórias mais tristes e injustas do reality show. Cida confiou demais. Foi fiadora da sua então assessora. Pessoa que se dizia assessora e essa pessoa pediu para mim ser fiadora de uma casa no Recreio. Dela? É, para alugar para ela. Eu aluguei. Isso, um minutinho. E essa mulher simplesmente deixou de pagar as parcelas de um imóvel que havia comprado. Ela não pagou o aluguel dessa outra Da casa que ela estava. Isso. Resultado: a justiça caiu para cima de Cida. E me colocaram na justiça, tal. Fui lá, negociei com a proprietária da casa. Acabou que fizemos o acordo. Eu gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. Para quitar a dívida da qual era responsável legal, ela teve que vender a própria casa, o bem mais valioso que conquistou com a vitória no programa. E o restante do dinheiro foi embora em reformas, acordos e tentativas frustradas de recuperar o prejuízo. Acabou que fizemos o acordo, eu gastei um dinheirão na reforma da casa da mulher. E o acordo que ela tinha feito comigo era ela tirar meu nome, né? Do processo. Eu gastei o restante do dinheiro que eu tinha todo com a reforma e ela não tirou. Eu fui fiadora. Ela não pagou. Eu vendi minha casa para pagar por algo que nem era meu. Sem patrimônio, sem contratos, sem apoio da Globo ou de patrocinadores, Cida precisou recomeçar do zero. Hoje, vive com o marido e os filhos em um imóvel mais simples, no interior do Rio de Janeiro, longe dos holofotes, longe do glamour
e quase esquecida pelo grande público. A campeã do BBB 4 nos ensinou uma lição dolorosa. Às vezes, o maior prêmio da vida pode virar um pesadelo, se você confiar nas pessoas erradas. E aí, qual dessas histórias te deixou mais chocado? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Se curtiu o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E ó, tem outro vídeo incrível aparecendo aí na sua tela agora. Clica nele que eu te encontro lá.